Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e hoje nós falaremos sobre as situações problema com números inteiros. Isso a gente vai ter bastante, tá, gente? A partir de agora, dentro dos números inteiros, vão ter bastante situações problemas com todas as operações que a gente aprendeu. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: os números inteiros positivos, olha lá, positivos, representam o quê? Lucrar, ganhar, achar, acrescentar, colocar, depositar, andar no sentido positivo, tá? Então, tudo isso é número positivo. E os números negativos, eles representam um outro tipo de situação, tá? Ao contrário dos positivos, os negativos representam prejuízo, perder, sacar da conta bancária, retirar dívida, andar no sentido negativo. Então, você vai ter que se ligar no que está escrito no problema, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Exemplos de aplicação. Primeiro problema. A equipe A ganhou 12 pontos no primeiro jogo e perdeu 15 pontos no segundo jogo. Qual é a sentença matemática correspondente à situação? Então, vamos achar as nossas palavras-chave desse exercício. A equipe A ganhou 12 pontos. Olha lá, ganhou é o quê? É número positivo, tá? No primeiro jogo. E perdeu 15 pontos no segundo jogo. Perdeu é menos. Então, qual que é a sentença matemática? Qual é a conta que representa essa situação? Então, ó, ganhou mais 12. São dois jogos, né? Primeiro jogo e segundo jogo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro jogo mais o segundo jogo vai ser o resultado da minha conta, tá? Perdeu 15 pontos. Então, perdeu 15. Então, primeiro jogo e segundo jogo. A soma dos dois vai dar o resultado final. Então, eu tenho aqui, ó, mais 12, que pode vir ou não entre parênteses, mais menos 15, que eu tenho que colocar entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho dois sinais. E aí, eu vou fazer essa conta. Tira dos parênteses. Mais 12, já está fora do parênteses. Esse sinal manda o quê? Conservar o sinal de dentro. Lembra disso? Então, aqui, ó, vou copiar lá na frente, menos 15. Aí eu vou pensar, eu tenho 12 e devo 15. Eu pago os 12 que eu tenho e fico devendo 3, tá? Então, a sentença matemática vai ser isso daqui, ó. E o resultado vai ser menos 3. Ok? Então, você tem que ver quantos jogos são, a soma de todos eles vai dar o resultado final. Aí você coloca aqui se ganhou ou se perdeu. Se ganhou é positivo, se perdeu é negativo. E faz a continha. Segundo problema. Um garoto fez o seguinte percurso sobre a reta numérica. A partir do zero, ele caminha 7 unidades no sentido positivo. Eu falei que positivo, né? Sentido positivo é mais. Então, a gente vai colocar aqui 7 positivo. Em seguida, anda 10 unidades no sentido negativo. Então, 10, só que é menos 10. Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Esse problema você já viu lá naquele problema da rã. Lembra que a rã estava no ponto zero, aí pulou para a direita, pulou para a esquerda, que ponto que ela estava? Então, é muito parecido com aquele lá. A gente fez o quê? A gente pegou, então, a partir do zero, então, zero. Caminhou 7 unidades por sentido positivo, então, mais 7.
0 mais 7. Em seguida, anda 10 unidades no sentido negativo, menos 10. E agora eu faço a conta. O 0 a gente joga no lixo, porque não serve para nada, né? Não vai alterar a nossa conta. Eu tenho 7 reais, eu devo 10 reais. O que eu faço? Pago 7 e fico devendo 3. Subtrai e conserva o sinal daquele que parece o maior. Tá? Então, o ponto que o garoto se encontra após o percurso é o ponto menos 3. Tá? Então, você olha aqui, ó, a partir da onde que ele tá? A partir do 0, então coloca o 0. A partir do 5, então coloca o 5, tá? Ele caminha 7 unidades no sentido positivo. Positivo é mais. E em seguida, anda 10 unidades no sentido negativo. Negativo é menos, tá? É só fazer a continha. Não esquece que isso aqui não é multiplicação, não é mais com menos, 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 mais, nada disso não, tá? É o devo e tenho. Terceiro, todos esses problemas estão lá no Cidadão PG com outros números, tá? Eu copiei os problemas que eu coloquei lá para vocês. Um comerciante faz 3 vendas e teve lucro de R$18 na primeira venda, prejuízo de R$20 na segunda e prejuízo de R$25 na terceira. Como podemos calcular o saldo resultante das 3 vendas? Então vamos lá, vamos ver. Prejuízo e lucro. Lucro é positivo, é coisa boa. Tudo que é coisa boa é positivo, tá? Lucro de 18, então é mais 18. Prejuízo de 20 na segunda, então prejuízo não é legal, então é menos 20. E prejuízo de 25 na terceira, prejuízo de novo não é bom, tá? Então vai ficar menos 25. Para eu saber o saldo resultante dessas 3 vendas, eu tenho que somar todo mundo, tá? Então eu vou a primeira venda, mais a segunda venda, mais a terceira venda. A primeira, lucro de 18, então mais 18. Não precisa colocar o vírgula 00, tá? Para fazer a conta, porque é tudo vírgula 00. Tá? Se fosse alguma coisa aqui, vírgula 50 centavos, vírgula 70 centavos, a gente colocaria, mas não precisa. Porque é tudo 00 no final. Aqui, ó. Prejuízo de 20 na segunda, então menos 20. E prejuízo de 25 na terceira, menos 25. Olha como é que vai ficar a conta. Mais 18, eu tenho que colocar nos parênteses, porque tem 2 sinais, mais menos 25, muito bem, tira dos parênteses, mais 18, esse sinal manda ficar quem tá dentro, esse sinal positivo manda também ficar quem tá dentro. O que eu vou fazer agora? Bom, ou eu faço mais 18 menos 20, o resultado eu somo com menos 25. Ou, como eu prefiro fazer, pego isso daqui, soma com esse daqui, porque eles têm o mesmo sinal, tá? Então, vai ficar o quê? Mais 18, porque ele é o único positivo, menos 20 com menos 25, soma tudo e conserva o sinal. Vai ficar menos 45. Muito bem, eu tenho R$18, eu devo R$45. E aí, no final, eu vou ficar com quanto? Menos R$27. Então, ó, subtrai 45 menos 18, tá? Dá 27. E conserva o sinal do que parece ser maior. 45 parece ser maior, então o sinal dele continua. Se você quiser fazer do outro jeito, vai ficar, ó, 18 positivo menos 20, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 2. Menos 2 com menos 25, soma tudo e conserva o sinal, menos 27, tá? Então, tem essas duas opções para você fazer essa conta. Então, mesmo problema que está no Cidadão PG, só troquei os números, hein? Aqui eu mudei o nome da personagem. A gente estava já com saudade da Valdis Creide, então a gente colocou aqui. Para fazer um bolo, Valdis Creide gastou R$32 com o recheio e R$17 com a massa. Ela vendeu o bolo por R$95. Qual foi o seu lucro?
Então, vamos ver quanto que ela gastou no total. Ela gastou R$ 32,00 com o recheio e R$ 17,00 com a massa. Não precisa colocar o vírgula 00, né? Aliás, vamos voltar aqui que eu não coloquei a resposta final nesse problema. Como podemos calcular o saldo resultante das 3 vendas? Aqui tá menos 27. É menos 27 o quê? Reais. Então, ela teve, na verdade, um prejuízo de R$ 27,00, tá? Menos 27. Tá? Vamos voltar aqui. Então, lá, Valdiscrede fez um bolo e gastou R$ 32,00 com o recheio e R$ 17,00 com a massa. No total, a Valdiscrede gastou quanto, hein? 2,7, 3, 4. Então, ela gastou R$ 49,00, tá? Bom, gastar significa que eu tô tirando do meu bolso. Então, é menos 49. Ela vendeu o bolo por R$ 95,00. Então, ela lucrou, não, né? Ela ganhou, ela recebeu R$ 95,00 pelo bolo. Bom, se ela recebeu R$ 95,00, mas gastou R$ 49,00, quanto que ela teve de lucro? Vamos subtrair. 5 não tira 9, vamos emprestar. 15 menos 9 são 6. 8 menos 4, 4. Então, o lucro da Valdiscrede foi R$ 46,00. Aqui, você também podia pensar assim, ó, 95 menos 49, tá? Subtrai e conserva o sinal do que parece maior, tá? Lembrou disso? Muito bem. Exercício também nós já fizemos em algum momento, alguma coisa meio parecida. Um filtro contém 20 litros de água e realizamos as seguintes operações. Retiramos 15 litros, colocamos 8 litros, colocamos 2 litros, retiramos 12 litros e retiramos 2 litros. Qual a quantidade de água que ficou no filtro? Então, vamos lá. Contém é o que eu tenho. Se eu tenho é positivo, tá? Então, contém 20 litros é mais 20. Retirar é menos, né? Eu tô tirando, então é menos 15. Colocar, eu tô acrescentando, então é mais. Colocar de novo vai ser mais. Retirar, menos. E retirar é menos. Então, vamos montar nossa conta, hein? Como é que vai ficar? Mais 20, menos 15, mais 8, mais 2, menos 12, menos 2. Vamos fazer a conta. Primeiro, olha, tem algum número que é oposto? Tem números opostos aí? Tem. Tem o mais 2 e tem o menos 2. A gente sabe que a soma dos dois dá 0, então a gente já joga no lixo. Quem que sobrou? O mais 20, o mais 8, o menos 15 e o menos 12. Eu vou somar positivo com positivo e negativo com negativo. 20 mais 8 dá 28 positivo. 15 com 12 dá 27 negativo, ó. Positivo com positivo, somou, deu positivo. Negativo com negativo, somou, deu negativo, tá? Agora eu tenho uma conta aqui, ó. Mais 28, menos 27. Subtrai e conserva o sinal do maior. 28 menos 27 é 1. Quem que parece ser maior? O 28. Então, o sinal dele vem para cá. Ah, professora, eu posso deixar sem sinal? Pode, mesmo porque é litros. Eu vou colocar aqui, sobrou 1 litro. Ok? Então, você monta, primeiro vê o que é positivo, o que é negativo,
monta a continha, vê se tem algum número que dá para tirar, porque são opostos, soma positivo com positivo, põe o resultado. Soma negativo com negativo, põe o resultado. Aí no final, subtrai e conserva o sinal daquele que parece maior. Ok? Não tem nada de dificuldade essa semana aí, hein? Tá tudo molezinha. Ladislau tem uma dívida de R$30 com um banco. Indique com números e sinais. Letra A. O valor da dívida. Gente, dívida é bom? Não, dívida não é bom. Dívida é menos, tá? Então, eu vou indicar com números e sinais. Então, ó, menos 30. Você não vai colocar vírgula 00, tá? E não esquece de colocar o negativo porque é dívida. Dívida é menos. O dobro da dívida. Bom, dobro, a palavra dobro sugere o quê? Sugere a multiplicação de 2 vezes alguma coisa. Então, vai ser 2 vezes a dívida, que é 30. 2 vezes 30, 60. Mais e menos, sinais diferentes, menos. O triplo da dívida. O triplo é 3 vezes. Então, vai ficar 3 vezes menos 30. 3 vezes 30, 90. Sinais diferentes, menos. Tá? Então, vai ficar menos 90. Metade da dívida. O que metade sugere? Metade sugere divisão. Então, eu vou pegar a dívida e vou dividir. Metade é divisão por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Sinais diferentes, menos. Olha que facinha essa atividade, gente. Molezinha. Aqui, ó. 7º exercício. Identifique e efetue as potenciações correspondentes. Base menos 2 e expoente 3. É a mesma coisa que menos 2 elevado a 3. Que vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se você fizer 2 vezes 3, 6, você já viu que tá errado, tá? Não pode. Base negativa, expoente ímpar. Vai dar negativo. Ou, se você não lembra dessa regra, você faz assim, ó. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos, tá? Menos 3 elevado à quarta potência. Então, vai ficar menos 3 à quarta potência. Eu vou copiar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Sinais iguais mais, sinais iguais mais, sinais iguais mais. Tá? Ou você deixa como mais 81 ou somente 81, tá? Mais 20 elevado ao quadrado. Então, é mais 20 ao quadrado. Eu vou pegar 20. Se você não quiser colocar o sinal de mais, não precisa, lembra? Vezes 20. Aí tem uma diquinha. Você vai fazer a conta com um número significativo. O algarismo significativo que está aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Você copia a quantidade de zeros que ficaram. Ficaram 2 zeros? Coloca os 2 zeros. Acabou o exercício. Tá? Ou você faz a conta 20 vezes 20, tanto faz. Aqui, base 0, expoente 90. Então, vai ficar base 0, expoente 90. Eu não vou ficar fazendo 90 números zeros aqui. Eu sei que 0 vezes 0 é 0, tá? Não vai me colocar 90 aí que vai dar errado, tá? Também uma revisãozinha de potenciação. Esse aqui. Qual o resultado da soma de menos 4 com o triplo de menos 5?
Então, eu sei que menos 4 eu não vou mexer. Mas o triplo de menos 5 eu preciso descobrir quanto que é. Triplo é 3 vezes quem? Menos 5. 3 vezes 5, 15. Sinais diferentes, menos. Então, eu vou somar menos 4 com menos 5. São sinais iguais. Eu somo tudo e conservo o sinal. 4 com 15, 19. Os sinais são negativos e vai continuar sendo negativo, porque quando a gente soma arroz com arroz, vai continuar sendo arroz, tá? Estamos terminando, faltam 2 exercícios. 9. São tudo exemplo do cidadão PG, tá? Todos eles. Se vocês não entenderem, vocês me perguntam pelo WhatsApp. Em uma conta bancária do tipo especial, uma firma estava com saldo positivo de R$150. Então, vamos lá. Positivo, saldo positivo de R$150. Então, mais 150. Em seguida, deu 2 cheques de R$30. Ou seja, vai ser sacado esse dinheiro da conta. Então, esse número é negativo. E 5 cheques de R$12, também negativo, vai tirar da conta. Qual o saldo final? Então, eu sei que eu tenho positivo de 150, então vou colocar aqui, não precisa colocar o 00. Deu 2 cheques de 30. 2 vezes 30 é igual a 60, então menos 60. E 5 cheques de 12. 5 vezes 12 também é 60. Então, vai ficar menos 60 aqui também. Muito bem. Vamos fazer essa conta. O 150 é o único número positivo. Vou somar esses dois. 60 com 60 é igual a 120. Vai ficar negativo, porque eu somo arroz com arroz, vai dar arroz. 150 menos 120 vai ficar 30. Qual o saldo final? Se fosse para colocar a resposta, a gente colocaria assim. O saldo final é de R$30. Precisa colocar o mais aqui? Só se você quiser, tá? Já entende que é saldo positivo. Se eu tivesse devendo para o banco, seria menos, né, 30. Mas o mais não precisa colocar o sinal. E o último. Qual o resultado de menos 3 menos menos 5 vezes menos 2 mais menos 4 vezes 5 dividido por menos 2? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a multiplicação e divisão, tá? Bom, eu tô vendo uma multiplicação aqui, ó. Você consegue ver? E aqui eu tenho uma multiplicação seguida de uma divisão. Então, primeiro nós vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? O restante a gente copia, ó. Menos 3 a gente copia. Esse sinal de menos a gente também vai copiar. Essa conta tá muito parecida, eu só mudei os números do cidadão PG, tá? Do que tá lá. Acho que é atividade complementar. Acho que coloquei umas 2 ou 3 continhas complementares. Aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Sinais iguais, mais, porque é multiplicação. Esse sinal a gente copia também. Aqui, faz essa multiplicação primeiro. 4 vezes 5, 20. Sinais diferentes, porque esse aqui é positivo, menos. Tem que colocar entre parênteses, porque existe um sinal de mais na frente. O restante eu vou copiar. Tá? Então, eu fiz a multiplicação aqui e fiz a multiplicação aqui. Bom, eu falei que tinha que fazer multiplicação e divisão primeiro. Ainda existe uma divisão. Essa aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer essa divisão. Então, vai ficar menos 3, menos mais 10, mais 20 dividido por 2 dá 10. Sinais iguais, mais. Coloca entre parênteses. Muito bem. Eliminando parênteses agora. Menos 3. Esse sinal de menos manda mudar o sinal de dentro. Lembra disso? Então, vai ficar menos 10.
esse sinal de mais manda ficar o sinal de dentro. Então, vai ficar mais 10. Vamos resolver a conta. Tem números opostos? Tem. Então, eu vou mandar pro beleléu. Quem que sobrou? Menos 3. Acabou o exercício. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não for claro, vocês me perguntem, me chamam no WhatsApp, tá? Que vai ser um prazer falar com vocês, tá? Espero que tenha ficado bem clarinho para vocês não terem dúvida. Mas se tiver dúvida, me procura, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Tudo de bom para vocês e até a próxima.